E antes de iniciar esse episódio, eu quero que você conheça um pouco mais sobre quem apoia o Pode Conectar, o podcast do Conexão 085. O destino perfeito para suas férias é a linha Beach Class da Moura do B. Com parcelas a partir de R$ 2.200, você tem a melhor experiência de morar e investir no Nordeste. Aproveite o lazer incrível nos destinos mais paradisíacos ou na melhor localização das capitais. Ligue 4042 5500 e conheça todas as oportunidades. A Shampoo Participações é referência em empreendimentos de alto padrão em Fortaleza. Com origem no tradicional Grupo Coigra, alta experiência, inovação e sofisticação, seus projetos priorizam qualidade, exclusividade e bem-estar. Mais do que construir, a Shampoo realiza sonhos com excelência. A Deep é uma marca cearense de moda feminina que une sofisticação, versatilidade e autenticidade. Fundada em 2010, conquistou o Brasil com peças modernas e cheias de personalidade. Seu estilo equilibra elegância e atitude, valorizando a mulher em todas as ocasiões. A Deep é um convite à reconexão consigo mesma, celebrando a autenticidade da mulher. Com mais de 46 anos de experiência, a Secran Group é referência em soluções empresariais estratégicas, ajudando as empresas de todos os portes a crescerem de forma estruturada, segura e eficiente. Nossa atuação abrange contabilidade, gestão e BPO financeiro, oferecendo suporte completo para impulsionar os seus resultados. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, sempre trazendo uma informação de relevância para você. E hoje não seria diferente, né? De frente para mim, uma mulher que vai falar sobre resultado, posicionamento de marca, brand e tudo mais. Já estimulei você aí do outro lado, né? Mas antes disso, eu quero te convidar a visitar as nossas páginas em nossas plataformas preparadas com muito carinho para elevar sempre a sua experiência. E vamos lá? Vamos conversar? Com ela eu vou conversar sobre consultoria estratégica, brand, marketing e atualmente ela é a especialista na Nexum Marketing. Essa mulher vai dar o que falar, eu conheço ela pessoalmente, ela é do mercado publicitário, ela é do marketing e ela sabe o que fala. Para completar, gente, a mulher ainda é apresentadora, só que hoje ela está do outro lado da mesa, né, Camila? Hoje eu estou aqui, do outro lado. Estou falando de Camila Coutinho, muito bem-vinda de verdade. Muito obrigada, Lídia, muito bom estar aqui com você. Das curvas que o mercado vai dando e a gente vai se encontrando e feliz por você. Feliz pelo resultado do Conexão. E quando a gente começa a escutar falar e falar bem na ausência, a gente vê que a coisa realmente está no caminho certo. Fiquei muito feliz quando escutei e vou escutando sobre vocês, sobre o Conexão e o sucesso de vocês. Coisa boa para começar, gente. Obrigada, de verdade. Eu fico feliz porque isso é parte de realmente uma construção, né? E a gente estava conversando sobre isso nos bastidores. Essa nossa construção, a gente que passou por veículo, assim, de empresa de grande porte, vários anos nessa construção, e chega num determinado momento que você olha para um lado e para o outro, opa, aqui eu bati no teto, não tenho para onde ir, para onde eu vou? E a velha pergunta, né? E agora? E aí a gente vem para essa nova jornada, bate cabeça, né, Camila? Não tem para onde correr, vai bater cabeça, vai errar, vai acertar, mas isso faz parte da construção e da jornada. E eu queria começar por aí, porque eu sei que você também tem essa mesma história, né, de construção da sua marca, com as suas estratégias, e traz isso para o mercado. Então, me fala um pouquinho desse seu movimento. Falo, com o maior prazer. Tem essa transição que era de ser a executiva, de sair desse formato executivo, né? E você entrar, no meu caso, para um formato que é um formato consultivo. Como você falou aí, você vem de veículo, é uma referência muito forte quando a gente fala em comercial e liderança de veículo. A gente se encontrou lá atrás, em tempos de DIE, querida DIE. Querida, né? DIE, verdade. E eu passei por agência, passei por veículos, eu já tive em vários lados da mesa. Se a mesa tem lado, né? Eu já tive como cliente, como fornecedora. Passei pela indústria por 3 vezes. E, de fato, como você falou, chega um determinado momento que você entende que existem oportunidades em formatos diferentes.
outros voos, às vezes por escolhas pessoais mesmo. Você sabe que você não vai tomar, né? Não são avenidas que você vai seguir. É uma opção minha estar aqui, viver em Fortaleza. E em Fortaleza mesmo, enxergava muitas opções, muitas oportunidades, sabe, Lídia? Assim, enquanto executiva, conversava com vários amigos que são empreendedores e que precisavam de ajuda, né? Não aquele que está iniciando, mas tinha um meio do caminho aí daquele empreendedor de médio porte, médio para grande porte, que ele precisa dar o próximo passo, ele precisa de um salto. E aí foi nessa lacuna que eu imaginei que a gente entraria. Entrei com a Nexum, como a gente estava brincando aqui. Eu primeiro sabia o que eu não queria, para depois saber o que eu queria. Saber o que a gente não quer, né? Exato, né? Tanto do ponto de vista do formato que eu atuava, executivo, quanto depois dentro da própria Nexum. É importante, porque quando a gente está começando alguma coisa, né, e todas elas trazem um desafio, eu, pelo menos, sempre entro com um friozinho na barriga. Digo que a gente coloca o pé e Deus coloca o chão depois. Mesmo quando a gente formata, que a gente faz uma escolha de fazer uma transição, no meu caso, de uma carreira executiva para consultiva, você tem ali um receio de dar não para algumas coisas. E o não tem seu valor. E acredito que hoje a gente está performando, como a gente está performando com a Nexum e performando bem, acredito muito na construção dos nãos que a gente foi dando, tendo muita clareza em qual é a nossa entrega, onde é que a gente vai impactar, o que é que a gente faz bem feito, o que é que o mercado precisa, e a gente conseguir entrar numa avenida que é uma avenida que tem dado muito certo, graças a Deus, sabe? Bacana demais ouvir isso. E vai passando um filme, sabe? Na cabeça, porque realmente você fez toda essa transição, agência, veículo, empresas, mas sempre o seu papel era de ajudar o cliente, servir, né? E hoje você aí montou a sua empresa, você não fugiu daquilo que você sempre fez. Sim. Você adequou para aquilo que você mais acredita. É resultado, Lídia. Eu acho que seja a carreira que for, a profissão, não vou nem falar de carreira, porque parece que é um negócio muito distante, mas eu acredito que a pessoa que sai de casa, às vezes, para cuidar de um ambiente, fazer uma limpeza, cuidar de uma portaria e tudo, faça direito. Né? Faça com vontade. Vou nem ficar falando de amor e tal. Vou falar de faça com vontade. Eu acredito muito na energia que a gente coloca nas coisas. Né? Tem toda vez que eu termino um módulo da pós da Unifor, do MBA da Unifor, eu termino com uma citaçãozinha do Henry Ford que fala sobre entusiasmo. Não aquele entusiasmo bobo, né, da Poliana que vive sorrindo, não é isso. O entusiasmo de colocar energia nas coisas, né? O aperto de mão que a gente dá, o olho no olho, quando a gente está num lugar, a gente estar em presença, a nossa cabeça está onde os nossos pés estão, né? Então, eu estou aqui. Ser presença mesmo. Ser presença, estar presente. E naquele dia eu entreguei tudo que eu pude. Dormir com a consciência tranquila, colocar a cabecinha no travesseiro, que naquele dia, em todas aquelas jornadas que eu passei ali, eu entreguei o melhor que eu pude. Né? E para quem é setado para resultado, eu sei que você tem muito isso, né? De a gente conseguir mexer, de a gente conseguir somar, né? Conseguir, de alguma maneira, tirar de um ponto A para um ponto B melhor e tudo. Eu acho que isso vai dando sentido para a entrega da gente. Na hora que você começa a ver o resultado vindo, né? A gente estava ali conversando no outro dia, num evento que a gente se encontrou, você me mostrando os números, né, do Conexão. Sim. E não que a gente seja movida só por número, ou por prêmio, ou por... consequência. Não é isso. Mas, de alguma maneira, você entende que aquilo é uma resposta de que, né, tá dando certo. Alguma coisa foi feita direitinho aqui. Se você planta, né, a plantação é opcional, a colheita é obrigatória. É obrigatória, né? Então, se você plantou, não tem como você colher outra coisa. E isso que você está falando de... A gente muda o formato, mas a intenção, a vontade, a energia que a gente coloca nas coisas, que é a nossa essência, ela não muda. Verdade. Né? Que bacana, Camila. E me fala uma coisa, assim, você veio de um mundo off. Não tem como não tocar nesse ponto, né? Sim. Nós viemos do off. Sim. E aí, nessa transição, você também veio para o digital. E eu acredito que isso também gera uma transformação interna, né? E tipo,
oi, e agora? E eu vejo que você é muito atuante também no digital, eu vejo que você comanda um projeto com a Unimed. Sim. Eu vejo que você também se lança no nosso meio, né? Os colegas. Sou colunista dos meninos, com o maior prazer. Tamires e Fernando. Sim, perfeito. E você também nas suas redes. Então, como foi isso para você nesse momento de transição, né? Nas minhas redes, acho que é onde eu peco mais. Sempre assim, né? É sempre assim. LinkedIn, por exemplo, é um negócio que eu sempre tive dificuldade, porque eu acho que a linha é muito tênue, sabe? Não é muito sobre o que eu falo sobre mim, mas muito mais sobre o que os outros dizem na minha ausência, e acho que é isso que credibiliza a nossa entrega, o nosso trabalho. Mas, pegando o fio da meada da tua pergunta, né, dessa história do on, do off, dessa coisa geracional, mesmo que esse seja um recorte americano, né, de quem nasceu, quem é X, quem é Y, quem é millennial, tal, Z e tal, eu sou do finalzinho ali, né, que pega o Y. Eu sou de 81, né, eu fiz 44 esse ano, agora, mês passado. E, assim, eu confesso que eu sou limiar ali, eu sou fronteiriça no Y. E eu confesso que eu acho que a gente tem sim que se desdobrar mais do que ou quem nasceu antes e não se obriga até de viver, né? E viver, que eu digo trabalhar, né? Dar resultado passeando por esse on. E quem já nasceu no on, né? Meus filhos, eu tenho o Davi e o Pedro com 7 e com 10, eles já nascem, né? Eles já nascem numa realidade que é distinta, mas eu acho que a gente não. Então, requer um esforço, sim, né? Não é natural, não é orgânico, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que não tem on e off mais, né? A gente está aqui, eu estava ali com você e respondendo alguém que está, sei lá, em outro estado, às vezes. Eu acho que o on e o off, eles estão totalmente casados, eles estão conectados. Eu gosto muito da Marta Gabriel, e ela fala que existe o online. Não existe online e offline. Existe um caminho. É isso aí. Ele é muito híbrido e de um jeito que se mistura e que a gente não consegue mais dizer o que é agora e o que é digital e o que é... Não tem como. Você, né? Você não vai mais ter o resultado sendo só digital. O Conexão 085, ele é muito parte desse movimento, né? Eu vim do off. Sim. E eu fazia muito esse movimento no off. E quando eu vim para o digital, eu senti essa necessidade. E quando eu comecei, que foi um insight, eu dei o primeiro passo, eu já vi no primeiro movimento que era esse o caminho realmente. Então, não tinha como dissociar. É tanto que a gente se coloca realmente como digital, né? Não tem para onde correr. Se você pegar o exemplo do Conexão, ele é isso, né? Exatamente. Ele está no digital, mas a nossa conversa aqui, nossa energia que a gente está trocando, ela é presencial. E todas as interações que você tem, quando você está num evento, quando você vai para um jantar, para um almoço, etc. e tal, de alguma maneira conversam com esse momento aqui, alimentam esse momento, esse momento alimenta. Então, tem um círculozinho, verdade, né, virtuoso que... E aí, como é que você vai dizer que ele é só on? Não, ele é off. E pessoas precisam se conectar com pessoas, né? A gente é gente, né? Exatamente. E a gente viu aí com o Covid... O quão ficar ilhado causa dano pra gente. Nossa Senhora. Né? Até hoje. Eu te digo que eu tem fiquei gente sofrendo. Né? Na época, assim, eu tive que buscar muita força, porque a gente também é de uma geração muito resiliente. Graças a Deus. A gente já passou por vários processos. Sim. E assim, o Covid foi mais uma, mas eu confesso que foi o maior desafio da minha vida. Assim, não de perda, não tive nenhuma perda, né? Foi o desafio eu comigo mesma. Sim, daquele momento a privação, de eu me sentir ilhada, uma pessoa que tinha uma vida extremamente dinâmica, de gostar de gente, de gostar de se relacionar com pessoas, de gostar de estar circulando trancada, aprisionada, né? Sim. Então foi um momento que eu fui conhecer minha casa, fui me autoconhecer, foi bem desafiador, mas foi importante. E aí toda vez que alguém fala de IA, né? E a tecnologia é sensacional. E acho que a gente não explora 1/10 do que ela consegue entregar para a gente, de forma preditiva, etc. e tal. Mas acho que quanto mais a gente falar de IA, mais o humano vai ter relevância.
mais o olho no olho, mais a gente abraçar, mais a gente vibrar com as coisas, estar presente, em presença, vai fazer diferença. Concordo absolutamente. Inclusive, ontem a gente teve um evento falando justamente sobre isso. Ontem não, esses dias, né? Falando exatamente sobre isso. Do quanto o humano está tendo grande relevância diante da IA. Porque a IA ela não funciona tão bem sem a inteligência humana. Isso é um fato, né? Também. A gente ficou tão assustado no primeiro momento, mas aí a coisa foi se configurando e hoje é uma ferramenta que nos ajuda. Uma ferramenta que nos auxilia, né? Vai auxiliar muito mais. Acho que a gente usa, como eu falei agora há pouco, a gente não usa 1/10 do que ela consegue entregar. A gente ainda usa muito de forma generativa, quando a gente usar de modo preditivo. E quando as próprias IAs tiverem avançado, elas ainda estão aprendendo. Eu escutei ontem um colega falando, o Rodrigo estava falando isso, elas ainda estão aprendendo. Né? Quando elas avançarem também, nem sei te dizer onde é que isso vai dar do ponto de vista de produção. É verdade. E Camila, assim, a gente agora, esse mês de agosto, né, representando aí o segundo semestre, a gente está falando de marketing, de brand, de posicionamento de marca e posicionamento também pessoal, de marca pessoal. Eu queria entrar um pouco nessa questão, porque eu acho que tem reputação, né? Eu acho que é uma entrega de muito valor para as pessoas, né? E as pessoas precisam cada vez mais ter a consciência da importância da comunicação, da importância do posicionamento de marca no cenário empresarial corporativo, né? E a comunicação ela é relevante, inclusive, na vida pessoal. O que seria de nós sem uma boa comunicação, né? A gente já nasce buscando essa comunicação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua expectativa diante do cenário, o que você vê para frente, você como especialista do mercado. Vou dividir a nossa conversa dessa tua pergunta em 2 momentos, tá, Lídia? Do ponto de vista de construção de reputação, é um negócio muito sutil, muito difícil, e como você disse na abertura aqui do nosso bate-papo, do Conexão, ela é uma construção. Ela é um filme, ela não é uma fotografia estanque, nada está pronto e acabado. Você passa a vida inteira, você já deve ter escutado, alguém deve ter escutado a expressão de tudo que eu tenho é o meu nome. Porque, de fato, é o ativo que a gente carrega, que ninguém tira da gente. Verdade. Mas que, por outro lado, ele é em construção, nada está garantido. Todo dia a gente é humano, a gente sai, a gente está exposto, que a história do digital fez isso com a gente. E a gente precisa ter muito cuidado, em tempos de todo mundo pode dizer qualquer coisa. E você não consegue, às vezes, uma segunda oportunidade para deixar outra imagem, você não tem uma outra chance, você, às vezes, nem sabe o que é que está acontecendo e o seu nome está lá e tudo. Então, essa coisa da construção de reputação ela é muito sutil, muito delicada. Quando se fala em marca, tem essa coisa da transferência. Pegando aqui o teu exemplo, por exemplo, do Conexão, o exemplo, por exemplo, foi ótimo, mas redundância à parte... Lídia Oliveira, executiva, com histórico de mercado, primeiro da área comercial, depois de liderança, de equipes, etc, etc e tal. As pessoas têm ali uma ideia de quem é Lídia, que é Conexão 085, porque tem uma transferência dessa tua reputação para a marca de negócio. E a gente vê pessoas fazerem isso muito bem. Luísa, do Magalu, hoje virou instituição. Ela é maior do que aquele negócio, do que aquela marca. Você aqui com o 085, esse produto te chancela, mas você alimenta esse produto com a tua reputação. Então, vale a pena investir nesse sentido, não é por vaidade. Não é o aparecer por aparecer. Da mesma forma que marca não é fazer zoada por fazer zoada. De zoada o mundo está cheio. Tem hora que a gente quer paz, a gente quer silêncio e barulho. Marca que grita, ninguém tem mais paciência para escutar. A gente quer conversar, a gente quer diálogo. E quando a gente constrói uma marca forte, e aí para a gente construir uma marca forte, tem 2 pontos que eu acho muito fundamentais para a gente entender. O primeiro precisa ser genuíno. Então, eu preciso de verdade naquilo. Não adianta eu dizer que eu entrego isso, que eu faço aquilo, que eu tenho essa experiência, e larará, e pegar 2, 3 palavrinhas ali da vez, da moda, e não entregar, porque desmorona, você constrói, mas não tem alicerce, não tem base, porque você não vai entregar aquilo. E a outra é você ser orientado por um fio condutor
que a gente convencionou tecnicamente chamar de propósito, que nada mais é do que qual é o impacto que você causa com aquela entrega, né? Para além do seu negócio, né? Não é a sua missão, é qual é o impacto. Se você deixar de existir, se aquele negócio sair daquele ambiente, que falta ele vai fazer? E aí, a partir disso, a gente vai construindo um jeitão, porque posicionamento da marca, que a gente entrega com comunicação, mas na estratégia, para essa marca ajudar esse negócio a vender melhor, a sair da briga de preço e ir para o discurso de valor, né? Se posicionar, estar sempre ali entre as preferências quando você pensa em consumir um serviço ou um produto e tal, você ser dos primeiros ali a ser lembrados, ou você, às vezes, ser lembrado e ser preferido em detrimento de um que cobra menos, mas porque você tem um posicionamento que transmite ali uma série de credenciais e de ativos que quem está se relacionando contigo percebe como um valor, isso diminui o teu esforço de venda. Né? Isso te tira de uma briga, que é uma briga de preço. Feroz. Sabe? Do grito, da confusão, o velho Oceano Vermelho, que todo mundo conhece, etc. e tal. E a gente vai para um outro patamar de posicionamento de mercado. Então, a história da reputação, seja ela pessoa física ou CNPJ, e não tem mais isso, as coisas elas se misturam, a gente acaba sendo só Lídia do Conexão da verdade. Lídia. É meio que uma coisa só, é como Camila e Nexo, Nexo e Camila, enfim, ela serve para isso, né? Não por vaidade. E quando a gente pensa em como é que a gente constrói isso, pensar em qual é o impacto que o negócio da gente causa é um exercício legal de partida para ir descendo e construindo esse posicionamento. Muito bacana que você colocou, eu estava aqui ouvindo atentamente, porque realmente a construção da reputação, você passa uma vida construindo, e hoje, com tudo que a gente vive, né, com tantas situações, essa coisa da abertura das redes sociais, que a gente também tem que ter muito cuidado, em um momento isso tudo pode vir por água abaixo e você perdeu o controle dessa situação, né? Você tem uma palavra que não existe no ambiente digital, é controle. Controle. WhatsApp, né? E seja que rede mesmo. for. Você tem uma palavra mesmo que não está na mesma frase que digital, essa palavra é controle. E aí, qual a sua orientação? Nesse caso, assim, tipo, não tem o controle. Então, de repente, você perdeu o controle da situação, você está numa crise de reputação. A gente já está falando de gestão de crise. Gestão de crise. Nesse momento, o que fazer? Não tem receita de bolo, mas tem método, tá, Lídia? Claro que cada caso é um caso, cada discurso é um discurso, depende da gravidade, né? Uma coisa é o que acontece com uma pessoa física e vai ferir um negócio, a gente viu vários casos desses na nossa cidade mesmo. Às vezes é você ver o que acontece num acidente ali ambiental com uma Vale da Vida. Você tem vários níveis e isso muda de segmento para segmento, mas regra geral, para responder à tua pergunta, se você sabe que se você já é um negócio ali minimamente estruturado, né, uma marca, o teu negócio, tenha uma gestão que a gente chama de risco. O que é isso? Um comitê de risco, ele é um comitê que ele analisa mais ou menos o que é que tem de fragilidade naquele negócio. Então, se eu tenho uma pegada, eu trabalho com empresa de logística, vamos dar um chute aqui, tá, gente? Tudo hipotético. Mas tem uma pegada ali de poluir meio ambiente ou de utilizar um recurso natural que é escasso, e eu sei que em algum momento pode ser que alguém levante essa bandeira contra a minha marca. Ah, não, tem uma pegada assim, assado. O que é telhado de vidro no teu negócio? Então, forma um comitê, que é um comitê de risco, pessoas, né, ali que são geralmente lideranças de confiança. Esses comitês, eles são multidisciplinares. Por quê? Eu preciso de gente do jurídico, mas eu preciso de gente do marketing também. Eu preciso de gente técnica dentro, principalmente quando eu falo de indústria, né, até uma formulação, as pessoas foram para um lugar, consumiram um determinado produto e deu um problema e todo mundo passou mal e encheram a emergência do hospital X. Né? E aí, essas pessoas reunidas, elas já têm ali mais ou menos mapeadas quais são as possíveis objeções, quais são os pontos de fragilidade, pontos nervosos que podem surgir em rede social. Quando você faz um post, os comentários estão lá abertos e as pessoas podem escrever o que elas quiserem. Né? Tem até um meme que brinca que melhor do que a notícia são os comentários, né? Porque o comentário é livre e ele é plural demais. E aí esse comitê, ele é um comitê para que no dia que acontecer uma crise, de fato, né? Porque a de risco ele é preventivo. O da crise, não. O de crise, gestão da crise aconteceu. Como é que eu mitigo o problema?
né? Deu-se a desgraça. Como é que eu mitigo o dano nesse caso? Se você já tiver um comitê de risco formado, não fica aquele desespero de ninguém responde. Aí, quando responde, demoram 3 dias para responder. Você precisa ter um porta-voz, você precisa ter gente treinada, você precisa ter os riscos mapeados, né? Falando novamente, não tem receita de bolo, mas tem método. E aí, acho que um método para a gente compartilhar aqui, que é muito feliz do ponto de vista de gestão de crise, é esse. Você ter um comitê de gestão de risco, ele pode te ajudar preventivamente para, se um dia acontecer, a gente torce que não aconteça, mas se acontecer, você já sabe minimamente ali quem reunir, o que dizer, que tom de voz usar, quem pode responder. Acontece muito de, às vezes, a imprensa ou não sei, às vezes não é um veículo, mas interpela um funcionário que não está treinado para dar a resposta certa, dá uma resposta errada, que nem reflete o que de fato aconteceu, só que aí para você correr atrás depois é difícil. É difícil, né? Nossa, olha, uma aula, viu, gente? Mas é bom porque a gente traz insights, né, para as pessoas, e esse é o objetivo do nosso podcast. É trazer insights, é contar histórias, e hoje, com certeza, você trouxe muitos bons insights. Por isso que é bom você sair um pouquinho também da cadeira de apresentadora e vir mostrar esse potencial, a potência que é essa mulher no setor de marketing, publicidade e propaganda. E eu posso falar isso, viu, gente? Com propriedade. Muito obrigada. Porque eu conheço a história dela. Uma grande mulher no mercado, uma mulher que faz. Você é fazedora. E eu não poderia deixar aqui de registrar o meu testemunho com relação a você, de tantos anos que eu conheço a sua história. Olha, então, parabéns por tudo. Assim, eu digo que bom é quando a nossa reputação precede a nossa presença, né, Lídia? E mesmo sem a gente se encontrar por um tempo, a gente sabe que em algum momento ali, num ponto de contato, ficou alguma coisa que credibiliza, né? Que traz verdade ali para a entrega. Então, lhe agradeço demais pelo convite, pela troca, pela conversa, pelo espaço no Conexão, por quem parou para escutar a gente aí um pouquinho. E fico muito grata mesmo pelas palavras. Coisa boa. A gente está chegando aqui no finalzinho. Você vai deixar uma mensagem aqui para todos que são conectados com a gente. Mas antes eu queria entregar um mimo de conexão para você, para esse segundo semestre, para você fazer as suas anotações. Muito lembrar obrigada sempre da gente. Pé direito. Aliás, você está aqui inaugurando nossa VMzinha, né? Por Bendita Promo, olha. Estou vendo a nossa querida Fernandinha. Nossa querida Fernanda. É para você. Gente, amei, que elegante. E um presente também da Bitco. Olha! Para você malhar bem linda. Menina, que coisa boa. Enquanto você abre, eu vou pedir também, tem um presente da Secran. Pede aí para... gente, adorei. Aqui o nosso convidado é mimado. Eu tô vendo. Que bom, Lídia, te abrir. Um presente, sou igual a menina, igual a criança. Mas tem que abrir, eu gosto né? de dar presente e gosto de receber. A Bitco está entrando agora em Fortaleza, né? Ela aqui era franqueada, agora... Opa, obrigada, Hans. E a Secran também mandou um presente aqui, ó. Convidado da gente mimado. Muitíssimo. Essa roupa vou você inaugurar, vai amar. A tecnologia do tecido ativa nossas células. Eu vou procurar entender bem direitinho sobre essa tecnologia para falar aqui para você. Mas o que eu posso dizer é que eu uso e abuso. Vou usar e vou te dizer. Gente, que mimo. Tô me sentindo acarinhado no coração pelas palavras e agraciada aqui pelos presentes, viu? Amei. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí, eu queria que você deixasse a sua mensagem final para a gente encerrar com chave de ouro aqui a nossa conversa. Gente, uma mensagem final. A gente fica pensando o que é que a gente pode dizer de relevante diante de tanta coisa que é dita todo dia, né? Tem tanta gente legal dizendo coisa boa. Mas se eu pudesse dizer uma coisa que para mim funcionou, Lídia, e que é algo que eu valorizo muito, é fazer as coisas com verdade e com entusiasmo. Até aqui, nesses meus 44 anos, eu nunca vi não dar certo quando a gente faz com verdade e com entusiasmo. E eu chancelo
na altura dos meus 55. É isso aí. Né? Você está correta. Para mim faz muito sentido. E se eu tivesse de compartilhar alguma coisa dessa trajetória de mercado, acho que seria isso, sim. Parabéns por tudo e obrigada pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço. E é isso, gente. O nosso Pode Conectar, o podcast do Conexão 085 vai ficando por aqui. Eu espero que você curta, compartilhe e aproveite cada momento, cada insight desse conteúdo.